Boa noite. Agora sim. Damos início à nossa cerimônia em razão do Dia do Conselheiro Participativo. E em nome do prefeito Ricardo Nunes, do secretário municipal da Casa Civil, Dr. Paulo Frange, teremos a honra de dar as boas-vindas a vocês, conselheiros participativos que abrilhantam a nossa noite e nos ajudam a transformar a cidade de São Paulo. Essa noite é uma homenagem à dedicação, ao compromisso e ao trabalho fundamental que cada um de vocês realiza em prol da nossa cidade e da nossa população. Por isso celebramos o Dia do Conselheiro Participativo. Para darmos início a esse momento tão especial, eu chamo ao palco os nossos queridos musicistas do Instituto Bacarelli, que nos conduzirão na execução do Hino Nacional Brasileiro e em seguida nos servirão com algumas brilhantes canções.
Quanta beleza, não? Agora tá muito alto, né, gente? Quanta beleza. Merecem uma homenagem, não merecem? Queria convidar o Dr. Paulo, secretário-chefe da Casa Civil, a vir até aqui à frente, entregar uma homenagem e proferir algumas palavras ao nosso tão querido Instituto Baccarelli. Boa noite. É uma oportunidade rara, muito importante para todos nós estarmos juntos. Encontramos sempre nos territórios, mas todos ao mesmo tempo. É um momento muito especial. Não podia ser diferente quando, além de tudo, de todos vocês, Baccarelli está conosco. É uma marca de excelência, é qualidade, é música que nos embala, que nos faz sonhar, faz lembrar, e depois fica na nossa saudade quando vocês vão embora. Mas como a gente tem notícia do Instituto Baccarelli todos os dias, em algum lugar, isso nos faz, nesse momento, passar a mão de vocês uma homenagem. É singela, mas é importante demais tê-la guardado para que a gente possa, no futuro, lembrar com saudade de bons momentos que estivemos aqui juntos. Para quem vai receber o presente? Paulo César. Ó, mais um Paulo, tá vendo? Por isso as coisas vão dando certo. Como é seu nome? Ana, Gisele, Carol. Parabéns para todos vocês. Leva para o Instituto. Um abraço caloroso de todos nós aqui. Enquanto o Instituto Baccarelli se despede do palco, queremos registrar novamente nosso agradecimento pela belíssima apresentação realizada nesta noite. A música tem o poder de conectar pessoas, territórios e histórias. E hoje ela também homenageia cada conselheiro e conselheiro participativo que escolheu dedicar seu tempo, escuta e compromisso à cidade de São Paulo. Uma salva de palmas a vocês. Ser conselheiro participativo é representar vozes, acompanhar demandas, construir pontes e fortalecer os territórios da nossa cidade. Nosso reconhecimento a todos vocês que fazem da participação social um instrumento de transformação. E para complementar, vamos passar agora um vídeo institucional do nosso conselho. Um minutinho. Problemas técnicos. Você se fez presente em cada reunião, em cada construção coletiva, mesmo nos dias cansativos, mesmo quando ninguém vê. Você sai da rotina para se envolver com a vizinhança, participa de encontros, enfrenta desafios, compartilha ideias e escolhe continuar fazendo parte. Porque em algum momento, cidade deixou de ser apenas um lugar e passou a ser responsabilidade sua também. Cada reunião carrega mais do que pautas, carrega pessoas, histórias, urgências, sonhos esperando acontecer. E aos poucos, sem perceber, você também vai mudando junto com tudo isso. Seu olhar muda, sua forma de enxergar o território muda, e sua presença começa a fazer diferença. Porque cada demanda carrega uma vida,
Cada território tem suas necessidades. E toda vez que você participa, algo começa a se transformar. Talvez nem todas as mudanças acontecem no tempo esperado. Talvez alguns caminhos sejam mais difíceis, mas você permanece. Permanece acreditando, comparecendo, construindo junto, fortalecendo diálogos, ocupando espaços e mostrando que participação importa. E mesmo sem perceber, existem momentos em que sua presença traz esperança para alguém, porque transformar um território não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, quando pessoas comuns decidem não ficar de fora. Escuta. A comunidade cresce assim, através de cada pessoa que escolhe permanecer, mesmo quando é difícil. Compromisso. É continuar acreditando, mesmo sem aplausos, porque algumas transformações acontecem em silêncio. Participação. É entender que você não passa por esse mandato em vão. Você faz parte de encontros, decisões, construções, mudanças. E deixa marcas que continuam mesmo depois de cada reunião terminar. O nosso reconhecimento se volta a você. Por dedicar tempo, escuta, presença e compromisso à cidade de São Paulo. A Casa Civil e a Prefeitura de São Paulo agradecem sua contribuição para o fortalecimento da participação social. Feliz Dia do Conselheiro Participativo Municipal. Muito bom, muito bom. Essa noite também é um momento de reconhecimento. Reconhecimento à dedicação de vocês, homens, mulheres, conselheiros participativos, que dedicam o seu tempo na construção de uma cidade melhor. Ser conselheiro participativo municipal é estar presente nos territórios, ouvir as demandas da população, acompanhar as necessidades da comunidade e contribuir para aproximar a cidade das pessoas. Cada reunião, cada visita, cada capacitação aqui promovida por essa prefeitura, tudo isso ao longo desse mandato representa um compromisso de vocês e um compromisso também da prefeitura, um compromisso coletivo com a cidade de São Paulo, por uma cidade mais participativa, mais humana, mais conectada com os cidadãos. E esse momento se torna ainda mais significativo porque nos aproximamos do último semestre do atual mandato dos conselheiros participativos, que é iniciado em 2025 e se encerra agora em 2026. Uma trajetória marcada por escuta, participação, construção coletiva e dedicação aos territórios da nossa cidade. Seguimos nessa solenidade agora celebrando o trabalho de todos que ajudaram diariamente a fortalecer a participação social na cidade de São Paulo. Nesse momento, enquanto finalizamos aqui a organização da mesa, eu passo a convidar as autoridades e mais alguns convidados especiais que vão abrilhantar a nossa noite. Gostaria de convidar ao palco o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Paulo Frange. Uma salva de palmas. Passo a ler o currículo do Dr. Paulo. Paulo Frange é médico, cardiologista, gestor público e atual secretário-chefe da Casa Civil do município de São Paulo. Graduado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, realizou residência médica no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e possui especialização em cardiologia e terapia intensiva. Ingressou na Câmara Municipal de São Paulo em 1997, exercendo 8 mandatos consecutivos como vereador na capital paulista.
Ao longo de sua trajetória pública, presidiu importantes comissões ligadas à saúde, a finanças, à administração pública e política urbana. Foi relator da Lei do Zoneamento e participou ativamente na construção e revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade, com forte atuação em processos participativos e desenvolvimento urbano. Também possui ampla experiência em gestão hospitalar e saúde pública, conciliando sua trajetória política com atuação médica. Convido também ao palco a doutora Denise Ramos Kiki, secretária adjunta da Casa Civil. Uma salva de palmas. Denise Kiki Ramos é secretária adjunta da Casa Civil do município de São Paulo, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, é especialista em Direitos Fundamentais e Políticas Públicas e mestranda em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Possui trajetória consolidada no Executivo e no Legislativo, com atuação estratégicas nas áreas de gestão pública, articulação institucional e políticas públicas. Atuou como chefe de gabinete da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo e assessora de Relações Institucionais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Também exerceu atividade docente na Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Convido também para compor a mesa a chefe de gabinete da Casa Civil, senhora Elaine Cristina Alves Ramos. Elaine Ramos atua como chefe de gabinete da Casa Civil, profissional de propaganda e marketing, possui experiência nos setores privado e público com trajetória voltada à articulação institucional, gestão estratégica e relações governamentais. Iniciou sua atuação no setor público na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, posteriormente, integrou a Secretaria Especial de Relações Institucionais da Prefeitura, participando da condução de demandas institucionais e governamentais. Atualmente, na Casa Civil, coordenações estratégicas no Executivo, a articulação entre as secretarias e o relacionamento com o Legislativo e interlocução com a sociedade civil. Convido também para compor a mesa a coordenadora de participação social da Casa Civil, senhora Vanessa Bianchi. Vanessa Bianchi é a coordenadora de participação social da Casa Civil, atua no fortalecimento dos conselhos participativos municipais, na articulação institucional e na promoção da participação cidadã na cidade de São Paulo. Possui experiência no Executivo e Legislativo Municipal, com trajetória voltada ao diálogo institucional, gestão pública e participação popular. Por fim, convido também o Dr. Ricardo Frugoli. Uma salva de palmas. Ricardo é doutor e mestre em hospitalidade, graduado em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi e especialista em cozinha brasileira pelo Senac São Paulo. É CEO do Instituto de Pesquisa Cozinha Brasileira, fundador de relevantes iniciativas sociais como Pão do Povo da Rua, Marmita Solidária, IPCB, Ceia Solidária e Caminho de Nazinha, projetos que unem gastronomia, acolhimento e cidadania. Reconhecido nacional e internacionalmente, recebeu importantes homenagens e premiações, entre elas o título de Food Hero, concedido pela ONU, salva de prata na Câmara Municipal de São Paulo, e Prêmio Cidade de São Paulo, concedido pela Prefeitura Municipal. Também atua na formação acadêmica e pesquisa em temas ligados à hospitalidade, cultura alimentar brasileira e combate à fome, consolidando uma trajetória marcada pelo impacto social e humano. Uma salva de palmas a todos aqui da mesa. Dando seguimento, chamo o Dr. Paulo agora a conceder uma homenagem a essa figura ilustre que aqui nos presenteia com a sua presença, o Dr. Frugoli. Bom, Ricardo, chegou a sua vez. Agora é hora de ser reconhecido por todos vocês que estão aqui nesse momento. Eu quero ter o prazer de poder transferir para sua mão uma homenagem simples, mas que vai com certeza para um espaço no coração, que leva conosco, que leva carinho de todos nós aqui, e
temos um reconhecimento muito grande pelo que você faz. Ninguém aqui duvida da importância do seu trabalho. Você é uma pessoa que é dedicada, tem visão de futuro, sabe onde quer chegar e tem conseguido tocar corações. E com o teu trabalho, essa homenagem, com certeza absoluta, ela passa para a história, porque você tem aqui pela frente a representação daqueles que ajudam o governo a fazer a gestão da cidade de São Paulo. Dando seguimento, agora o Dr. Paulo se dirige aos nossos conselheiros participativos. Bom, é uma fala rápida. Eu quero agradecer muito ao prefeito Ricardo Nunes a oportunidade que me deu de ocupar um espaço tão importante quanto é a Casa Civil. É tão importante que é exatamente por isso que todos vocês estão vinculados à Casa Civil. Essa é a maior importância que nós compreendemos o gesto do prefeito em trazê-los para dentro da Casa Civil, que é a antessala do prefeito. E o que eu disse aqui ao Ricardo vale para todos vocês. Vocês participam conosco na gestão dos nossos territórios. Vocês conhecem cada espaço de cada território muito mais do que todos aqueles que tentam conhecer pelo Google, que é frio e distante. Vocês não precisam de dar zoom em nada. Vocês veem ao vivo o sofrimento humano, veem as dificuldades dos territórios, conseguem trazer até os orçamentos de cada território para que possa ser contemplado de forma tranquila, serena, transparente, com participação de todos. Ainda vai ser melhor. Eu quero cumprimentar aqui a minha secretária adjunta, a Kiki. A Denise é também uma obcecada pelo perfeccionismo, junto com a Elaine, que compõe o nosso gabinete. E a Vanessa, que só não sabia que ela tinha trazido uma torcida tão grande. Esse aplauso, com certeza, é homenagem tão importante quanto a do Ricardo. Não é isso, Ricardo? Mas nós ficamos muito felizes de ter um grupo, uma equipe que trabalha pensando na cidade de São Paulo. Quando vocês estiverem lá no território, com os pés doendo, cansadas, estiverem aqui em reunião, com frio, com chuva, lembre que a gente aqui também passa do mesmo jeito. Alguns minutos atrás eu comentei aqui com a Kiki, nossa, já está de noite, a gente sabe a hora que chega, de repente ficou de noite, o dia passou, tudo passa rápido demais dentro da prefeitura. E nós precisamos de pessoas como vocês nos territórios, para nos ajudar. O prefeito Ricardo Nunes conseguiu, de uma forma muito material, transferir essa responsabilidade para vocês. Iniciou um recurso, ampliou, quase dobrou, e a notícia boa é que ele não vai parar por aí. Vai continuar trabalhando dessa forma, fazendo com que a gente possa executar efetivamente os recursos que estão com vocês a cada ano. Não é uma vontade do território, não é uma vontade dos gestores, ainda estamos aprendendo a lidar com esse recurso, com gestão de cada um de vocês. Então, nos deem um tempo, mas esse tempo é muito curto, é para agora. Já já vocês vão ter informações muito mais precisas de como tratar esse assunto de forma mais célere, para que a gente possa executar mais rápido as demandas de vocês. É importante para vocês, é importante demais para nós, a cidade ganha, todos nós ganhamos. O papel do Conselho Participativo na cidade de São Paulo é da maior importância para o atual governo. A história dos conselhos sempre foi muito importante. Nasce na Constituição de 88, a situação de todos os conselhos lá atrás, Conselho de Saúde,
conselhos que foram da maior importância na construção do nosso sistema único de saúde, da nossa assistência social. Tantos outros conselhos foram importantes, mas esse de vocês trata especificamente o território onde vocês moram. Daí a importância da eleição ter o voto de quem mora, tem o CEP no território. Daí a importância de não se poder burlar esse tipo de eleição. Nós precisamos de eleger cada vez mais, com mais qualidade. Vamos trabalhar por isso. Eu prometo para vocês que em muito breve nós vamos trazer notícias melhores ainda. Notícias melhores ainda, para que a gente possa avançar mais. A equipe da casa está trabalhando, o gabinete está trabalhando seriamente nisso. Não tem um dia aqui que nós não temos uma conversa sobre o trabalho de vocês. Porque é com o trabalho de vocês que nós fazemos gestão da cidade e a nossa responsabilidade de transformar isso mesmo numa ferramenta importante de gestão para que os outros municípios do Brasil possam copiar modelos como esses. O Estado de São Paulo, sempre que faz alguma coisa na área de gestão, alguém faz a cópia e repete na cidade de acordo com as características de cada gestão. É essa a ideia, fazer bem, fazer todos os dias, fazer cada vez melhor. Essa é a responsabilidade que todos nós temos com os 12 milhões de habitantes dessa cidade. Não importa quem é mais rico, quem é mais pobre. Veja o exemplo do nosso querido Ricardo. Né? Alguém que sozinho sai, constitui um grupo, monta uma estrutura e hoje alimenta milhares e milhares de pessoas. Conhecido em São Paulo, conhecido no Estado, conhecido no Brasil, conhecido fora do Brasil. É assim, uma andorinha também faz verão. Todos vocês juntos, com certeza, fazem muito mais do que isso. Mas nós precisamos de pessoas como vocês junto com o governo. Uma boa noite, nós vamos estar juntos por muito tempo ainda. Vocês vão ter que me aguentar também. Com oportunidade agora da fala, também fala a doutora Denise Ramos, a Kiki. Boa noite, pessoal. Boa noite, conselheiras e conselheiros. Eu tinha falado que eu não ia falar, mas o pessoal não me ouve, vocês veem, não me obedecem, as dona Geise e a dona Vanessa. E eu não sou doida de fazer discurso depois do chefe, né? Com toda essa fala dele, com toda essa oratória. Então, eu acho que só saudá-los, falar que hoje é um dia de comemoração, hoje é um dia de reconhecimento do trabalho de vocês. É uma alegria e uma honra fazer parte de uma gestão como a do prefeito Ricardo Nunes, que valoriza a participação social. Como muito bem o secretário Frange colocou, temos os nossos desafios. Diariamente nos deparamos com e-mails, com e-SICs, com desafios, com o orçamento cidadão, mas a gente está ali todo dia para melhorar. E a gente só tem esses desafios porque as conquistas, né? A gente só tem as conquistas porque os desafios são colocados. Então, acho que diariamente a gente está nos aperfeiçoando. E ser conselheiro participativo é doar o seu tempo, que muitas vezes é raro, em prol da cidade. Como o secretário colocou, vocês conhecem muito bem o território e vocês conseguem, de fato, apontar as necessidades e o que precisa ser feito. Então, é de fato um agradecimento nosso da Casa Civil, da gestão Ricardo Nunes, ao tempo de vocês, à dedicação de vocês, a energia que vocês colocam para a gente ter uma cidade melhor nos 4 cantos aqui. E eu vou permitir, chefe, fazer uma saudação especial para a nossa coordenadora, a Vanessa, e para toda a equipe, na figura da Geisa. Mas das meninas que estão aqui também presentes, de todos da equipe, porque se tem uma coordenadoria na Casa Civil que é apaixonada e que briga com a gente e briga em prol de vocês, são elas. Então, eu acho que realmente elas merecem uma salva de palmas. Com a oportunidade da fala também
a senhora Elaine Ramos, nossa chefe de gabinete. A Kiki não é doida de fazer discurso depois de um chefe, eu menos ainda depois de dois, né? Mas para mim é uma alegria estar aqui hoje, conhecê-los, né? Alguns deles eu já vi no dia da posse, que aconteceu no ano passado. E quando eu penso nos conselheiros, eu penso, como a Kiki falou, em Vanessa, né? E em CPS, todos os dias, né? Tem demanda, todos os dias tem e-mail, tem ESIC, e tem aquilo que vocês trazem, né? Aquilo que, como o secretário falou, aquilo que vocês vivem. Vivem ali na casa de vocês, vivem no bairro de vocês, e que aproxima essa realidade, trazem essa realidade para a administração pública. E isso faz a diferença, isso é o importante. E hoje é o dia de vocês, é o dia de parabenizá-los por esse comprometimento, por essa dedicação. Só que tenho a agradecer. Muito obrigada. É chegada a hora da Vanessa falar. Parece até que eu combinei, né, gente? Depois vocês vão me cobrar. Mas eu fico feliz de ouvir isso da minha chefia e nem esperava, porque assim, eu me sinto a chata da Casa Civil. Eu chego perto da sala deles e eles falam, ai, Vanessa, pelo amor de Deus, agora não. Mas assim, eu queria dizer que vocês trazem bastante coisa para a gente e a gente vai aprendendo cada dia com vocês, porque a gente fala muito de referência de vida, e eu já falei muito sobre isso na capacitação com vocês, que cada um tem uma referência, cada um tem uma vivência, cada um passou algo na sua vida, cada um está no seu território. E, às vezes, é difícil vocês entenderem que o que é ali que está no dia a dia de vocês não é o que está no meu dia a dia. Então, eu sempre escuto, nem sempre eu consigo ajudá-los da forma que vocês esperam que a gente ajude, mas a gente sempre tenta, e a gente sempre faz de tudo para conseguir o que vocês pedem, no que está ao nosso alcance. Então, eu fiquei feliz com a minha chefia falando isso, eu realmente não esperava. A gente também, às vezes, acha que a gente não está sendo ouvido, desculpe se eu estou falando isso agora, mas eu acho que isso não está só em vocês, né? A gente tem que estar sempre galgando acima e todo mundo tem demanda, eu também tenho as minhas, então eu sempre me coloco no lugar de vocês. Eu queria fazer essa homenagem para todos vocês, principalmente porque passou um ano e meio, a gente já está aí no final, esse ano temos nova eleição, e vocês continuaram, né? Muita gente pediu renúncia, muita gente não aguentou, porque não é fácil, né? Ninguém entra no conselho participativo querendo conforto, não é? E eu lembro que logo no início eu falei para vocês que a parte mais difícil não vai ser resolver demanda, vai ser vocês lidarem com vocês mesmos, com o colega, com os vizinhos, com os munícipes que vão lá pedir as coisas para vocês. Não é? E eu acho que no início vocês não acreditaram muito em mim, né? Brigaram bastante, brigaram entre si, brigaram comigo. Mas eu fico feliz de vocês estarem felizes aqui. Eu confesso que eu sempre tenho medo de como eu vou ser recebida por vocês. Porque a gente, às vezes, demora para dar uma resposta, às vezes a gente não consegue resolver o que vocês pedem, mas eu acho que quem está mais próximo e quem pediu e quem conversa sempre com a gente sabe que a gente está sempre lutando por vocês. Eu espero que todo mundo volte nessa eleição, eu espero que todo mundo resolva continuar. Eu sei que não é fácil, até porque eu recebo o meu salário no final do mês e vocês não. Então, eu reconheço. Vocês entram no conselho sabendo que é voluntário, então a gente não tem como prometer nada, né? Mas a gente... Aí, chefe, sobrou. Mas é por isso que a gente quis fazer esse reconhecimento para vocês pela primeira vez, né, Geis? A gente, todo ano, desde que eu entrei aqui, a gente fala de fazer.
e sempre está próximo de alguma outra coisa e acaba passando, e a gente falou, esse ano a gente vai fazer, independente de como seja. Tivemos problema na sala ontem, tivemos que passar para outro dia, a gente sofre. Quem está aqui já passou por problema no dia com a gente sabe, eu sofro, eu choro, eu sou chorona. Então, gente, eu sou assim, se eu estou triste, eu estou triste, se eu estou feliz, eu estou feliz, eu sou emotiva. Também sou brava. Não sei em que momento, mas alguém me vê brava. E eu queria, não fiz nada, não preparei nada para falar com vocês, porque eu queria realmente que o que saísse agora fosse de coração. E a minha homenagem para vocês, eu gostaria de dar um abraço em cada um. Quem me conhece sabe que eu adoro abraçar vocês. E se sintam reconhecidos, se sintam queridos. E eu queria agradecer a todos vocês pelo trabalho que vocês fazem, por vocês deixarem a família de vocês em casa e ir brigar no conselho, porque independente da briga, vocês estão sempre brigando, não é? Então, parabéns, gente, parabéns para todos vocês. Queria poder fazer vários reconhecimentos no ano, porque vocês merecem todo o reconhecimento de todo o trabalho que vocês fazem, de toda a dedicação que vocês têm pelo conselho, pelo seu distrito, pelo seu território e pelos seus vizinhos, que às vezes eles reclamam ali, mas quem está atrás são vocês, né? E nunca está bom, né, gente? Assim como para mim também nunca está bom, para vocês, para os vizinhos, nunca nada está bom. Mas o importante é que vocês continuem sempre. Eu espero que todos vocês estejam ano que vem com a gente, tá bom? Obrigada por tudo, sintam-se abraçados. Agora com a palavra o Dr. Ricardo. Boa noite. A apresentação está aí? Opa, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns para vocês todos, conselheiros, que têm uma função tão importante na cidade de São Paulo. E eu agradeço esse espaço, que a gente vai poder falar um pouquinho do que a gente faz na cidade de São Paulo também. O Dr. Paulo acabou de falar que as coisas que a cidade promove e implanta, muitas vezes são repetidas em outros lugares, no Brasil todo. Na minha área da segurança alimentar, tem uma das coisas que a cidade implantou recentemente, que também já está sendo implantada em outro lugar, mas dessa vez em Nova York. Na área da segurança alimentar, os armazéns solidários que foram implantados aqui na cidade de São Paulo, viraram um modelo positivo e já estão sendo repetidos em Nova York. Então, o que o Dr. Paulo falou é isso mesmo, a cidade de São Paulo cria muitas vezes referências e exemplos. E, de certa forma, nós, essa andorinha sozinha, que o senhor falou, a gente tentou criar alguma coisa. Eu nunca tive ligado à fome e nunca tive ligado a população em situação de rua. Eu sou da gastronomia, da alta gastronomia. E era isso que eu via. Eu nunca vi o resto. Mas, com a pandemia, a gente acabou criando o Pão do Povo da Rua, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Eu vou contar para vocês uma série de coisas que eu fiz antes. E nesse Pão do Povo da Rua, a gente criou uma tecnologia, informação e ressocialização de vulneráveis através da gastronomia social. É quando a gastronomia passa, através da comida, a gente consegue transformar a vida de alguém. Então, é isso que a gente tem feito com esse pão. É um pão que transforma. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco, eu vou contar para vocês antes algumas coisas. Quem está passando o slide, pode passar, por favor? Onde que passa o slide aqui? Opa, obrigado. Primeiro, já falaram quem eu sou, Eu tenho uma formação em ciências sociais lá atrás, e com essa formação, eu comecei a dar aula na década de 80. Tá? Depois disso, eu dava aula na rede pública, percebi que não daria o dinheiro que eu gostaria, e que eu tinha um desejo de conhecer o mundo. Eu fui para o turismo, do turismo eu fui para a música. Na música eu já tenho idade, não sou mais menino. E na música eu trabalhei com a Gal Costa há 11 anos, com a Mercedes Sosa, que foi uma grande cantora na América Latina. Então, eu trabalhei com Bituca, com Milton Nascimento, com Caetano, com Bethânia. Então, eu trabalhei com essa gente toda. E, num certo momento, essa cantora, que eu gostava muito, Mercedes Sosa, morre. Quando ela morre,
Para mim, a música perde um pouco o sentido de trabalhar, eu já estava muito bem, né, naquela ocasião, e eu deixo a música e vou fazer gastronomia, que era o que eu gostava. Então, eu fui fazer gastronomia já com 40 anos, já tinha feito tudo que eu queria na vida, já tinha viajado o mundo todo, fui fazer gastronomia, e a gastronomia virou a minha razão depois, mas até a pandemia era alta gastronomia, tá? Então, pode passar, por favor? Esse prêmio Food Hero, né, entre tantos reconhecimentos que eu tive nos últimos anos, esse prêmio realmente é transformador. Por quê? São 16 pessoas no mundo, né, que tem esse título. Então, a gente acaba ganhando uma representação, uma força maior para brigar pelo que a gente acredita. Também uma responsabilidade maior, porque as pessoas começam enxergar em você a possibilidade que você vai ser um promotor de mudanças, né? Então, eles deram um título, mas não deram a capa para mim. Tinha que ter a capinha também de herói, né? Para poder voar, para poder conseguir o recurso, né? Me deram o título, mas não deram o recurso. Pode passar mais um. Ao longo desses anos todos, tá? Eu fui me especializando em grandes quantidades. Quando eu fiz faculdade de gastronomia e estava na alta gastronomia, a gente aprende a fazer coisas pequenas, volumes pequenos, comidas extremamente elegantes e tal. E colocar uma panela grande na frente de alguém que fez gastronomia, ele não sabe o que fazer, né? Porque ele está acostumado com as coisinhas pequenas, falar assim, faz 5 quilos de arroz, ele fala, como 5 quilos de arroz? Uma vez só? Né? Então, para mim foi tudo uma mudança. Trabalhar com grandes quantidades foi um aprendizado que foi surgindo ao longo do tempo. E a primeira possibilidade que eu tive, oportunidade que eu tive, pode passar o slide, foi na chegada dos haitianos em 2014. Em 2014, nós tivemos em São Paulo uma crise enorme, onde chegavam por dia 300 haitianos. Esses haitianos vinham do Acre. O governo do Acre colocava eles num ônibus, 7 dias de viagem até São Paulo, e eles eram despejados aqui na Missão Paz, aqui no Glicério, na Igreja dos Italianos. Ali, aquela foto primeira, era lá no Acre, a forma que eles eram acolhidos. Depois, o governo do Acre, como eu falei, colocava eles no ônibus, 7 dias, sem dinheiro, sem comida, e eles chegavam aqui 7 dias depois, com muita fome, e era mês de abril, começo do inverno. Abril, maio. Pode passar mais um. Eu fui convidado para fazer um café da manhã nesse lugar. Eu estava fazendo mestrado, fui convidado para fazer esse café da manhã, fui lá, mas eu fiquei de 26 de abril até o dia 15 de junho. Eu fiquei 2 meses fazendo café da manhã, almoço e janta, e a gente chegou a 20 mil refeições servidas nesse local. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive em fazer coisas comidas de grandes proporções para muita gente. Mas, naquela época, eu era professor de gastronomia. E o SENAC, a AMB, os alunos todos de gastronomia foram lá trabalhar e eu só ficava de chefe mesmo, só mandava, né? Não fazia nada. Pode passar mais você que tá. Depois disso, surgiu na minha vida uma possibilidade chamada Ceia Solidária, que a gente criou, né? Mas era tudo não era distração, mas era uma forma de uma coisa muito pontual, né? Eu posso fazer no Natal? Posso fazer no Natal, então vamos fazer. Então a gente criou em 2016 a Ceia Solidária, atendendo aqui no pátio do colégio, foi onde a gente começou, né? Também foi uma coisa sem pretensão, a ideia eram 100, a gente fez 500 no primeiro ano e hoje, pode passar mais um slide, a gente já chegou a 19.800 ceias. Né? Essas ceias eram servidas na rua, hoje não são mais servidas na rua. Ao longo dos últimos anos, a gente tem deixado cada vez mais a rua e servido no nosso espaço. Então, a gente passou dessa situação de servir uma ceia na fila, hoje a gente serve uma ceia para as pessoas sentadas. A gente faz 6 noites de ceia de Natal, convida as ocupações daqui dessa região central, e todas elas se dirigem a nós para festejar. E elas são recebidas como uma ceia mesmo. Então,
é ceia, é tacinha de frisão. Não é champanhe, gente, é aquela cerezer, sabe? Aquela cerezé, petelon, mas não importa. Essas pessoas, ao longo dos últimos 2 anos, que mudou a situação de fazer na rua e de servir nos nossos espaços, elas começaram a chegar elegantemente vestidas, elas se preparam para esse jantar, que é um jantar bonito, mas não é nada do outro mundo, né? Tem as comidas de Natal, e elas se preparam, vão chique, né, Cláudia? Vão todo mundo chique, né? Pode passar mais um. Então, eu estou tentando mostrar para vocês o que me fez chegar no Pão do Povo da Rua. Em 2018, eu estava terminando o doutorado, e meu doutorado trata de Círio de Nazaré. Círio de Nazaré é uma festa que acontece lá em Belém. Então, tanto no mestrado como no doutorado, é esse meu assunto. Acolhimento no Círio de Nazaré. Então, eu criei um projeto chamado Caminho de Nazinha, né, que atende as pessoas na estrada, as pessoas que caminham por fé, 80 quilômetros para chegar em Belém. Elas eram atendidas por nós em 10 tendas, onde elas recebiam alimentação, tinham banheiro à disposição e água. Então, esse é mais um projetinho. Pode passar mais, por favor. Quando as pessoas chegam na cidade de Belém, depois que elas fazem essa caminhada por fé, para chegar na procissão, elas não têm onde ficar. Para vocês terem ideia, essa festa em Belém, ela reúne na procissão principal 2,5 milhões de pessoas. A cidade de Belém só tem 1.200.000 habitantes. Ou seja, a população dobra. E muitas dessas pessoas são pessoas que chegam na cidade por fé para assistir a procissão do domingo. Não têm onde dormir porque não tem hotelaria suficiente. Então, elas dormem na rua e no domingo elas não têm onde comer. Essa é a comida que se serve no Círio de Nazaré, chama maniçoba. A maniçoba é uma comida que demora 7 dias para fazer. É uma feijoada, uma espécie de uma feijoada que é feita com a folha da mandioca. Ao invés do feijão, vai a folha. A folha é venenosa. Então, diz a lenda que tem que ferver 7 dias. Se não ferver, morre. Comeu, morreu. Então, a gente ferve. Mas eu que sou cozinheiro, conheço a técnica e entendo um pouco da química, a gente sabe que 30 minutos resolve. Ferveu 30 minutos, o ácido, que é venenoso, vai embora. Mas os paraenses só comem 7 dias. Se não fizer 7 dias, morre. Entendeu? Então, a gente faz. Então, daí a gente criou esse programa, que era um programa para alimentar essas pessoas que estavam na cidade. Então, a gente conseguiu realizar em 2018, 19, 20 e 21. Em 19, quando chegou a pandemia, tudo reduziu. Mas quando chegou em 19, a gente conseguiu servir 7.500 pessoas, mas na cerâmica, gratuitamente. Está vendo a tigelinha de cerâmica? Isso é cerâmica marajoara. Então, além de alimentar todas essas pessoas que estavam lá, que nem eram vulneráveis, mas que estavam lá numa situação sem essa alimentação, a gente conseguiu ainda dar emprego para 200 pessoas para produzirem essas cerâmicas. Pode passar mais um, por favor, Vanessa. Então, com essa ação, Maniçobão do Romeiro, a gente, no momento mais importante, a gente conseguiu servir 7.500 refeições. Pode passar. Chega a pandemia, em março de 2020, né? E quando chega a pandemia, o que acontece aqui na cidade de São Paulo é que uma ferida aparece. Uma ferida que existia, mas que a gente não percebia, que é a ferida da fome e da população de rua. A gente via, convivia, mas não sei o quanto a gente percebia isso tudo. Mas quando chega na pandemia e tudo fecha, o que sobra na rua são essas pessoas. O que sobra mesmo. Porque no começo da pandemia, nos primeiros 2 meses, só eles estavam na rua. Nós estávamos todos escondidos em casa. Pode passar mais um. Então, nesse contexto, no contexto que eu estava vendo em março de 2020, né, e com esse histórico que eu contei para vocês, então as pessoas sabiam o que eu já tinha feito, que eu fazia a ceia, que eu fazia a maniçoba, que eu fazia caminho de Nazim. Daí um aluno meu me perguntou, você não vai fazer nada por essa situação? Porque eu morava na Frei Caneca, e eu comecei a descer o lixo
na rua, e as pessoas começaram a avançar no lixo para comer, e não para pegar a reciclagem. As pessoas esperavam alguém colocar um lixo para procurar comida. Quando eu vi isso, isso me tocou. Eu estou acostumado com a alta gastronomia, e começo a ver pessoas comendo lixo, e eu vejo isso até hoje, hein? Continuo vendo. Via, 2 semanas atrás, na minha porta, onde não falta comida, eu vi gente comendo lixo. Tinha acabado um negócio, um evento e tal, eu vi uma pessoa entrar no lixo, procurar, e não deu tempo nem de parar. Ela já pegou, já pôs na boca. Então, eu continuo vendo isso. Mas, na pandemia, isso foi mais forte. Aí, com a pergunta desse meu aluno, você não vai fazer nada, ela ficou batendo na minha cabeça 2, 3 dias, e daí eu liguei para esse aluno e falei, se eu fizer comida, você distribui? Porque o meu problema, a minha preocupação, o que me incomodava, era o meu quadrado, o meu quarteirão, que era o que eu estava vendo. Eu não estava indo para outros lugares, então eu só ia até o mercado. Então eu via no meu quarteirão gente passando fome. Então a minha ideia era, tudo isso que a gente está contando para vocês nasceu dessa ideia. A minha ideia era fazer algumas marmitas, comprar um carrinho de feira, aqueles carrinhos que a gente leva na feira, colocar as marmitas dentro e eu mesmo sair no quarteirão e entregar. Mas como veio esse parceiro, eu falei, você entrega e eu faço. O primeiro dia foram 32 marmitas, o segundo dia foram 80, o terceiro 120, e 120 era o limite que eu tinha. Eu estava na cozinha da minha casa. Eu não estava numa cozinha profissional. Então, da minha cozinha, que era estruturada, planejada, ficou toda desplanejada. Não aguentou o impacto de fazer comida para 120 pessoas todos os dias. A minha cozinha ficou destruída em 6 meses. Mas a gente, pode passar por favor, a gente conseguiu servir a partir da minha cozinha, só eu cozinhando e o meu companheiro embalando, 21.700 refeições. Isso era bom, né? Mas ainda é pouco. Então, isso só a partir de uma ideia, uma ideia e uma iniciativa. Quando chegou no mês de outubro de 2020, eu estava com muita dificuldade, como eu estou até nesse momento, com muita dificuldade, mas com muita dificuldade de conseguir o dinheiro para proteína. Então, a gente servia a marmita, mas a proteína era uma dificuldade para conseguir. Então, eu falei, eu vou desistir. Isso era 2020. Só que tocou o telefone e falaram assim, vai ter dia 16 de outubro, que é o dia 16 de outubro, gente, é o Dia Mundial da Alimentação. E a gente estava dia 1º de outubro. Dia 16 de outubro vai ter uma manifestação, vão fazer um banquete, vão colocar na praça. Você não vai? Eu falei, não, eu vou parar. Aí eu falei, não, eu vou ir até o 16 de outubro, porque todo mundo vai aparecer na televisão e eu não. Eu fiz até agora. Aí eu falei, vou. E levamos até 16 de outubro e íamos parar. No dia 16 de outubro tocou o telefone. Outra vez. Era um professor da Universidade de Embi Morumbi. Ele disse assim, eu estou fechando minha padaria e eu quero doar. Eu vendi já o coração da padaria, que é a maceira, que bate a massa, mas eu quero doar o forno, uma bancada, uma geladeira, um freezer e uma seladora, aquelas máquinas que você põe em negócio de plástico, sela. Isso eu quero doar. Eu aceitei, porque eu tinha um sonho, que eu ainda tenho, que é de ter um centro de capacitação, uma escola de gastronomia social, como o Ceará tem. O Ceará, nós estamos em São Paulo, eu já provoquei várias vezes aqui. O Ceará tem uma escola de primeiro mundo de gastronomia social, e nós aqui em São Paulo não temos. Então eu fico provocando para que a gente tenha um dia, Então eu aceitei esse forninho, essa bancada, para guardar para o futuro. O dia que eu conseguir fazer a escola, eu uso essas coisas. Só que eu não consegui um espaço para guardar. Eu tinha 15 dias para guardar as coisas, e eu não consegui espaço para guardar aquele forno, não consegui. Mas eu consegui um espaço emprestado de 15 metros, 20 metros quadrados, para trabalhar. Para colocar aquele equipamento numa cozinha, que já existia, e naquele canto a gente fazer pão. Então, a gente tinha um forno,
e queria fazer pão. Não tinha condições de manter a proteína. E daí a gente começou a pensar, como vai ser esse pão? E daí surge um nome, Pão do Povo da Rua, porque era eles que a gente atendia. E pode passar por favor mais um. E começa todo um conceito, né, para a gente criar esse pão. Só resumindo, nós chegamos com esse pão a 2.900.000 atendimentos. Não são 2.900.000 pães. São 2.900.000 atendimentos. É um kit. 2 pães de 100 gramas, um bolinho de 75 gramas e um copo de 180 ml de leite. Então, isso foi aonde a gente chegou. Pode passar. Continuando, né, durante as coisas que a gente... Antes de falar do pão, a gente foi criando outras coisas. Não tinha mais estava com a pandemia, não podia ir lá para Belém para fazer o Círio de Nazaré, então a gente inventou aqui, fez o Tropeiro do Romeiro. E foi para a estrada lá, perto de Aparecida, também distribuir. Também temos participado, com relação à segurança alimentar, de um festival que foi criado já há 3 anos, e que acontece a cada 2 anos, e que é um festival que propõe cultura para a população de rua. Festival Pop Rua. Quando a gente começou a pensar nesse festival, junto com o Museu da Língua Portuguesa, que é o proponente do festival, eu falei para eles imediatamente, não adianta levar a população de rua e dar música e dar cultura se não der uma comidinha. Tem que ter comida. Não pode faltar comida, gente. Comida tem que ter em tudo, né? Então, a gente implantou, convenceu eles a arrumar quem pagasse a comida, e a gente conseguiu, nos 2 anos que aconteceu o evento, proporcionar esse número de refeições. Pode passar mais um. Então, Pão do Povo da Rua 2020, pode passar? Aí a gente chega naquela história do pão. Como é esse pão? Esse pão tinha que substituir um almoço. A gente dava marmitas e estava trocando por pão. Então, ele tinha que ser ultra nutritivo, tinha que ser macio, porque a população da rua perde a dentição, então tinha que ser macio. Tinha que ser bonito, cheiroso e saboroso, porque ele tinha que atrair por si só. Eu sabia que ia ser assim, que a gente só ia ter condições de dar o pão, não ia dar outra coisa. Então, o próprio pão tinha que ter muitos atrativos e tinha que ser muito bom. E eu criei o conceito, falei tudo o que eu queria, e uma amiga minha, que é padeira, chefe Adriana Aranha, criou a receita do pão. Então, ele não é um pão comum. O pão comum vai fermento, água, sal. Esse pão vai tudo isso, mais açúcar mascavo, chocolate, farinha integral, manteiga. Né? Então, 4 coisas a mais que deixam ele ultra nutritivo. Então, ele é 4 vezes mais forte que o pão francês e ele dá uma sustância. A gente entrega 2 pães de 100 gramas. O cara fica por 2, 3 horas, 4 horas sem fome. O pão realmente dá um negócio. Pode passar mais um, por favor. E é gostoso. E a gente gosta de dar pão. A gente distribui, faz sonho, distribui. Olha, eu pensei isso hoje de manhã. Eu pensei. A próxima a gente faz. Bom, então, resumindo, né, porque já que eu estou tendo essa oportunidade de contar isso para vocês, então a gente está, como eu falei, 2.900.000 pessoas alimentadas com esse kit, né, que é formado por 2 pães, um bolinho e uma bebida. Né? Pode passar mais um. 5 anos depois, agora já 6 anos depois, né, a gente continua servindo a mesma coisa, 2 pães, um bolinho e um copo de bebida quente. Ah, por que não tem manteiga? Por que não tem um melzinho? Porque a manteiga do mês custaria 45 mil, o ano custaria 549 mil só de manteiga. Então, a gente trabalha com volumes muito grandes para nós. Claro que para São Paulo isso é insignificante. Tudo isso que eu estou falando é bobagem, né? É insignificante. Mas aqui na região central, a nossa presença salvou muitas vidas na pandemia, mas salvou mesmo. Eu escuto até hoje pessoas agradecendo por isso. Pode passar mais um. O nosso maior resultado nesse processo todo foram as pessoas.
como eu disse para vocês, a gente atendia a altíssima vulnerabilidade no auge da pandemia. Eu tinha uma das filas que a gente atendia, tinha 800 pessoas todos os dias, uma fila, na Praça Princesa Isabel. E as pessoas passavam ali e eram atendidas. Quando chegou num certo momento, viu, gente? Vocês estão me ouvindo? Tem gente que não está me ouvindo. Quando chegou num certo momento, a gente começou a receber, final de 2020, uma verba mensal de R$20 mil, que durou um ano. E esse dinheiro era para comprar insumo. Só que insumo, eu gritava, eu conseguia. Né? Se eu gritava farinha, eu conseguia farinha. Farinha não é o mais caro do pão não é a farinha. O mais caro do pão é a mão de obra. Então, eu peguei esses 20 mil e comecei a trazer mão de obra. Da onde? Da rua, da fila da fome. Então, as pessoas começaram a vir da fila da fome para o projeto Fazer Pão. A gente passaram por vários processos, outros por processos maiores, outros menores, para se adaptar a essa nova realidade, saindo da rua e vindo para dentro de uma cozinha. Então, aqui nessa foto, em cima, é o Mendes recebendo pão. E aqui embaixo é o Mendes gerenciando o projeto. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Que é importante, né? Mendes, vem cá. É isso aí. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, apresentando o nosso projeto, contando um pouquinho a história do que esse homem faz, do olhar que ele tem humanizado, né? Ali estava eu, na Praça Princesa Isabel, né? Fui usuário de crack por 10 anos, foram muitas tentativas de deixar o vício. Em uma das últimas tentativas, minha família gastou uma grana enorme para que eu fosse internado, para me recuperar. E 5 meses depois eu não dei conta, recaí, e com muita vergonha de enfrentar tudo novamente, eu fui parar nas ruas. Então, nas ruas de São Paulo, eu morei 3 anos, né, a pandemia toda eu passei na rua. Eu morei na Praça Princesa Isabel, onde era um ponto principal de atendimento. O professor Ricardo chegou a atender 800 pessoas naquela praça, com o café da manhã. E muitas vezes ele me viu molhado, fazendo a minha reciclagem, com frio, embaixo de chuva, com fome, com muitas feridas no corpo, onde eu não tinha a capacidade nem de levantar da calçada para chegar até a Kombi e pegar o meu café da manhã. Ele ia até onde eu estava deitado para me servir. E assim com muitas outras pessoas. Eu não sou o único dentro do projeto que tive a vida estruturada a partir deste acolhimento e desse pão. São muitas vidas, muitas histórias lá dentro, que através do olhar, do gesto e deste pão, desse grande homem, hoje estamos aqui. Como ele disse, eu coordeno o projeto hoje, mas eu estive me alimentando desse projeto por um pouco mais de um ano na rua. E ações importantes como essa salvam vidas. E o trabalho de vocês também, em mapeando todo esse território e minimizando o problema dessas pessoas, é fundamental para que haja transformação na vida das pessoas. Então, meus parabéns a todos vocês. Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Mendes. Pode passar mais um? Então, eles são o nosso fermento, né? Todos eles, né, que saíram da rua e que foram transformados a partir do projeto. Nós temos hoje alguns que correm, por exemplo, o William e o Edu, eles recebem para correr. Eles não trabalham no pão, não fazem pão, eles só são esportistas. E povo da rua, desde o momento que eles chegaram na São Silvestre, eles chegam do 100 para baixo. 35 mil pessoas correndo, muitos profissionais, e eles que são da rua chegam entre os 100 primeiros. Então, a oportunidade, né, vai transformando as pessoas, e além
do esporte, da cultura que a gente proporciona, de outras coisas, né, a gente também foi incentivando eles a voltarem a estudar. Então, muitos voltaram a fazer o EJA, nós temos gente já na faculdade, temos alguns ingressando na faculdade esse ano. Então, na Santa Casa, a gente tem ingresso onde a gente tem bolsa, né? Então, Santa Casa nos dá bolsa, por exemplo, então a gente consegue ingressar alunos lá. Pode passar mais um. Então, resumindo, né, os nossos números mensais de Pão do Povo da Rua são 22 mil pessoas atendidas com café da manhã. O Rede Cozinha Escola, que é da Prefeitura, que é um projeto que atende 400 pessoas por dia, nós temos uma unidade dele, e a gente atende 10.400 refeições com a Cozinha Escola. Atende com Pão das Famílias à tarde 1.300 pessoas, e com o Jantar das Mães Solos 3.900 pessoas mensais. Isso até 2025. Em 2026, nós já cortamos o Jantar das Mães Solos, então nós cortamos 46.800 refeições e cortamos também metade desse aqui. Então, a gente está atendendo 12 mil pessoas mês, né? 12 mil pessoas mês, mais ou menos. Pode passar. Mas com tudo isso que a gente conta para vocês, a gente já chegou nesse número. 3.440 refeições, juntando tudo que a gente já fez. Pode passar mais um. Além disso, do que a gente alimenta e das pessoas que a gente acolhe, essas pessoas que foram acolhidas como Mendes, elas não foram acolhidas só com o trabalho, elas foram acolhidas com o trabalho, com alimentação, com alojamento, com cultura, teatro, cinema, com dignidade, com comida digna. Então, foi tudo isso e com escuta, que é o que vocês fazem, né? Então, eu fui muito à escuta deles. Com tudo isso, a gente transformou pessoas. Quando a gente começou a se estabilizar com relação a isso, a gente avançou para a formação técnica. Então, hoje, no nosso espaço, a gente também tem formação técnica. Nós temos 1.080 vagas anuais oferecidas a pessoas de alta vulnerabilidade. Dessas 1.080 vagas, 60 pessoas são beneficiadas com o POT, né? Então, elas fazem um curso de alta duração com a gente, de 560 horas, e são beneficiadas com o POT, que eu não sei se todo mundo sabe o que é o POT. O POT é Programa Operação Trabalho da Prefeitura de São Paulo, que dá uma bolsa para as pessoas iniciarem no mercado de trabalho. Pode passar mais um, por favor. E para terminar, né, antes de terminar assim, só no que a gente faz. A gente também hoje tem uma preparação acadêmica, onde a gente disponibiliza 30 vagas ano, né, com bolsas semestrais de R$12 mil, para pessoas que estão na universidade e que querem avançar para o mestrado. Então, isso é um programinha menor, de 30 vagas, mas que a gente está fazendo com o maior prazer. Pode passar mais um, por favor. E daí, eu vou falar um pouquinho da dádiva, porque a minha formação é hospitalidade, tanto mestrado como doutorado. E a hospitalidade, ela está baseada na dádiva. A dádiva é uma teoria que um autor, em 1923, escreveu, chamado Marcel Mauss. Ele escreveu A Teoria da Dádiva. E ele diz que a dádiva circula assim: dar, receber, retribuir. Quando você dá um presente para alguém, quando você oferece um almoço, por exemplo, a pessoa vai lá e almoça na sua casa. Quando ela está almoçando e vai embora, na hora que ela vai embora, ela já está pensando, ou até no mesmo almoço, ela fala, o próximo é na minha casa. Então, ela já está retribuindo, né? Então, quem recebe a dádiva já fica, de certa forma, endividado e já oferece uma outra dádiva. E depois que você oferece a dádiva, o cara que recebe a dádiva vai oferecer outra vez. Então, é circular. E nessa circulação se formam as relações humanas, se formam as grandes amizades, os compromissos, né, se formam nessa circulação da dádiva. Então, dentro do projeto Pão do Povo da Rua, a gente consegue enxergar a dádiva. A dádiva chegando, quando para um carro na nossa porta, abre o porta-mala, e tem lá 200 quilos de farinha,
é a dádiva que está chegando ali. No nosso caso, a retribuição, esse retribuir, fica para o depois. Essas pessoas que participam, que são beneficiadas com essa dádiva, elas acabam retribuindo outra pessoa em algum outro momento. E isso acontece o tempo todo. E dentro desse processo, que é a alimentação, que tinha alojamento, mas também tinha escuta e tinha outros olhares. E daí a gente tem muitas transformações também, que são a partir desses outros olhares e dessas outras possibilidades. Então, dentro do nosso espaço, que é um espaço neutro e aberto, a gente foi criando, a cada necessidade que surgia, como vocês encontram uma demanda e trazem a demanda, né? Então, uma das nossas demandas foi com a Cláudia, que eu trouxe aqui para falar com vocês. Cláudia, num certo momento, a gente estava fazendo um evento, porque a gente faz eventos, a gente faz caterings, né? Então, a gente estava inaugurando o Museu das Favelas, né? O Museu das Favelas. E, no fim, ela estava linda, foi maravilhosa no atendimento. E daí eu mandei uma mensagem para ela pelo WhatsApp. Mandei uma mensagem e ela respondeu em áudio. Eu falei assim, professor, o senhor tem que me mandar em áudio porque eu não sei ler. Aí, ela conta. Boa noite. Eu estou aqui. Boa noite. Eu estou aqui para falar um pouquinho de mim para vocês e a ajuda que eu recebi do Ricardo. Eu acabei de sair da penitenciária, não sabia ler, não sabia escrever, vulnerável na rua, jogada, sem eira, sem beira e sem apoio de ninguém. Ninguém dava um apoio para mim. Se o Ricardo dando os pão na perua junto com o Mendes. Aí eu falei assim pro Mendes, porque eu não conseguia falar com o Ricardo. Aí eu falava, Mendes, me ajuda, Mendes. Nem que for para limpar o banheiro. Eu não aguento mais viver essa vida de jogada na rua. Eu quero só uma oportunidade. Dá uma oportunidade para mim, por favor. Eu acho que eu já sofri demais, já sofri muito preconceito, muitas coisas na minha vida, que eu não tinha mais para onde correr. Eu não queria mais ficar presa, encarcerada. Eu queria uma ajuda, uma oportunidade, que alguém levantasse a mão para mim. Eu encontrei esse apoio com o Mendes e o professor Ricardo. Eu não sabia nem ler, nem escrever. Fiquei morrendo de vergonha, igual ele falou, que ele escreveu lá um monte de coisa para mim, eu não sabia dizer. Como que eu vou entender? Aí eu fui verdadeira com ele. Falei, professor, Ricardo, será que não tem como você mandar um áudio para mim? Porque eu não sei ler. Aí eu falei isso para ele, ele falou assim, eu não acredito. Você é uma pessoa tão bonita, tão linda e não sabe ler. Aí eu fiquei morta de vergonha, assim, acolhida, assim. Ele falou, não precisa ficar assim, calma. A gente vamos te ajudar. Ali ela abriu a porta para mim. Com poucos dias, na amizade que tem com várias pessoas da língua portuguesa, com vários professores, aí fizeram aquela reunião assim, aí apareceu, acho que 6 professores para me ensinar a ler e escrever. E dali ele fez uma sala de aula para mim, num galpão imenso. Não tinha nada, só tinha os galpão. A primeira coisa que montou foi uma sala de aula. Então isso, eu tenho só gratidão, Ricardo, por você. Estou com ele até hoje. Eu tive, assim, como eu posso dizer para você, estudar numa escola maravilhosa, porque eu ganhei uma bolsa da Mackenzie por causa dele. Então, ele só me acolheu. O que eu tenho para dizer é só gratidão. E ele nunca soltou minha mão até hoje. Ele me acolhe, ele me ajuda. Hoje eu sou uma pessoa que eu sei fazer tudo sozinha. Não sou dependente de nada, não sou mais uma pessoa que vivia na rua vulnerável, suja, fedida, porque eu tive um apoio. O Pão do Povo da Rua, ele me resgatou, me deu uma oportunidade que ninguém quis me dar, como para mim e para várias pessoas, que as pessoas que vão lá hoje, nesse acolhimento, elas são bem recebidas. Elas tomam um café da manhã maravilhoso,
ela almoça uma comida com dignidade. Você sabe o que é dignidade para uma pessoa que não tem nada? Isso é maravilhoso, gente, você ser acolhido pelas pessoas. E é isso que eu tenho para dizer para o Ricardo hoje. É gratidão. Gratidão por estar aqui com ele, por poder falar tudo que ele mudou a minha vida. Hoje, graças a Deus, eu sei ler, eu sei mexer no meu celular, eu mexo no meu notebook, eu tenho minhas coisas, porque eu tenho força de vontade. Eu recebi uma mão, e essa mão veio dele, entendeu? Por isso que eu estou com ele em todos os lugares que ele tiver, ele pode contar comigo. Do mesmo jeito que ele me acolheu, eu vou estar sempre com ele, porque ninguém fez o que ele fez por mim. Eu sou prova-vida, o Mendes é prova-vida, são milhares de pessoas. Se viesse todo mundo aqui, ia encher também. É verdade, professor, porque você é uma pessoa muito querida na nossa comunidade. O senhor pode ter certeza que o espaço no coração da gente, de milhares de pessoas, é gratidão por você. Tá bom, professor? Obrigado, gente. Então, para terminar, eu só quis trazer eles de exemplo e ela acabou falando uma coisa que, olha só, quem acolheu ela não fui eu, foi o Mendes. Então, o acolhimento lá é uma regra, né? Então, todo mundo sabe que tem que acolher. Negar pão, não se nega pão nessa casa. Não falta comida, não falta comida. A gente está com problemas enormes nesse momento por falta de dinheiro. Mas até enquanto a gente aguentar, não falta pão na casa do povo da rua. Não falta pão, né? E a gente acolhe todos os dias. Então, são todos os dias 400 pessoas tomando café da manhã, 400 pessoas almoçando, 200 pessoas pegando pão à tarde. Todos os dias acontece assim. Então, nós somos o pão do povo da rua. Se puderem, nos sigam, né? Ó, vocês são mais 100 e poucos, aí 200, mais 200 seguidores hoje, hein? Todo mundo seguindo o pão do povo da rua. E eu queria realmente agradecer essa oportunidade de estar aqui, contando para vocês o que a gente faz, dividindo um pouco dessas experiências que a gente teve, que o Mendes e a Cláudia vieram representar. Não são milhares de pessoas atendidas, mas são centenas de pessoas recuperadas. Centenas de pessoas passaram pelo processo de estar conosco e saíram, deixaram a Cracolândia, deixaram o crack, deixaram a cocaína e ressignificaram suas vidas. Esse é o caso da Cláudia e do Mendes, e é o caso de muita gente que está lá dentro, né? Eu ainda tenho usuários que conseguem trabalhar, mas que continuam usando o crack, funcionais, que continuam usando o crack, que continuam usando a cocaína, como que chama? Mas K9, né? Mas essas pessoas estão cada dia melhor, cada dia menos, repetindo menos, sofrendo menos, e ao longo do tempo a gente acredita que em um ano e 2 meses é possível recuperar uma pessoa. E a gente conseguiu, nesses 6 anos, recuperar muita gente. Então é isso. Muito obrigado a vocês todos, né? Muito obrigado pelo convite. Vanessa. A Vanessa é uma articuladora que todo mundo conhece, todo mundo ama, porque os articuladores chegam lá na base, né? Então, eles são uma forma de comunicação, né? Parabéns, Vanessa, pelo teu trabalho. Parabéns a vocês todos, né? E parabéns à Prefeitura, que tem feito um trabalho muito correto com relação à segurança alimentar na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um programa de segurança alimentar que ninguém no mundo tem. Então, por mais dificuldades que a gente viva na cidade de São Paulo, com relação aos problemas que a gente tem, população de rua e tal, existe um esforço muito grande da Prefeitura em resolver isso. É que a cidade de São Paulo, como o Dr. Paulo falou, é muito grande, né? Então, às vezes a gente não consegue resolver tudo, mas existe um esforço muito grande para que a segurança alimentar seja resolvida. Então, obrigado a todos e parabéns a todos vocês, né?
Ah, olha só. Seguimos. Nesse tema de comida, segurança alimentar, participação social, nós temos agora um sorteio. Mistério agora. Um sorteio. Sorteio para o evento Taste em São Paulo, que é o maior evento gastronômico do mundo. E a gente vai fazer um sorteio agora por subprefeitura, é isso mesmo? Meu ponto está dizendo aqui, por subprefeitura, nós teremos um sorteado e esse sorteado terá direito a 2 ingressos, ok? Como que faremos agora? Só um minutinho, só um minutinho. Perfeito, então a gente vai passar aqui. Eles me ouvem, assim eles falam. Ó, essa daqui é da subprefeitura Penha. Quem é da Penha? Vamos lá. Secretário, tira um nome. É um só. Vamos lá, gente. Quem que é? Oi. Gente, quem é da Penha que tem o nome mais difícil? Eu não sei pronunciar seu nome. Raê, Raê, é seu? Como fala seu nome? Tá bom. Subcidade Tiradentes. Vai para... Puxa. João Lucas. Vamos rápido. Ó, a gente vai fazer votação, tá? É o justo. Eu não vou decidir por todo mundo. Eu acho que assim, vocês são todos conselheiros, cada um tem uma visão. Gente, desculpa pedir mais uma vez. Quem acha que ela tem que participar? Ela está aqui, ela chegou atrasada, ela tem os motivos dela, ela trabalha. Então, assim, vamos considerar. Eu gostaria que levantasse a mão que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, levanta. Gente. Então, ok. Então, vou considerar da subprefeitura. Combinado? Ok, Kelly. Não quero que você brigue comigo de novo, Kelly. Você briga muito comigo, Kelly. Vem aqui me dar um abraço, Kelly. Vem, não, vai parar de brigar comigo. Vem aqui. Vai. Quem é de Cidade Tiradentes? Eu nem ia sortear a Cidade Tiradentes agora. Vai.
Quem é de Cidade Tiradentes? É isso, gente, tem que ser democrático. Um, Ô, dois, pessoal, três. mas para. Por vocês, ok, então. Se ficar Inclui esse o nome barulho, dela. não vai, a gente não vai nem conseguir continuar com o sorteio. Vai, vamos Inclui lá. o nome da moça, vamos lá. A subprefeitura dela quer. Era essa, já tinha sorteado. Já tem que voltar ao sorteio. Vai voltar. Ok, vamos sortear agora a Moca. Vamos, gente, Gente, para ser mais rápido e todo mundo poder Todo ir mundo embora. quer sair embora rápido, né? Vamos lá? Vamos lá. Submoca. Débora Cristina Tomé de Santana Novaes. Qual que é a sub? Próxima sub. Vamos lá. Sub Jabaquara. Vamos para os próximos, a gente resolve isso depois. Vamos lá. Próximo. Sub Jabaquara. O que está escrito aqui? Eu acho que é Luciana Rodrigues, é isso? É você, Luciana? Sub Santana Tucuruvi. Alessandra Silva. Pode. Sub Vila Guilherme. Rosângela Bezerra Voltão. Marcelo Nascimento. Sub Guaianazes Marcelo Nascimento. Sub Sapopemba. Idalane Rodrigues. Não, nem Ivoneide não. É Idalene Rodrigues Coelho. São Mateus, Selma Carvalho da Silva. Sub Itaquera, Alexandra Fabiane Caporali. Sub Campo Limpo. Teles Rios. Sub Emelino Matarazzo, Luiz Carlos Abdala Cunha. Subsé agora, hein? Maria Angélica, cadê Maria Angélica? Maria Angélica Pellegrini. Sub Perus. Esse aqui tem uma pessoa. Eliette. É isso? Sub Vila Prudente, Ivani de Oliveira Rosente. Sub Freguesia do Ó. Cristina da Costa Barros. Ipiranga, sub Ipiranga. Ivete Festino. Casa Verde. Isabela Alexandre. Sub Vila Mariana. Marcela Cardina. Itaim, Munhoz. Sub Butantã, Francisco Bastos.
Itaim Paulista. Nízia Patrícia. Cidade Tiradentes. João Lucas. Subsanto... Cadê João Lucas? Cidade Tiradentes. São Miguel Paulista. Enio Vaz. Ele tinha ganhado o João Lucas. São Miguel Paulista. Francisca Adriana. Subsanto Amaro, Maria Aparecida Leme. Subaricanduva. Cidade Tiradentes. Juliano Pinto. Subaricanduva, Ricardo Augusto. Vem cá, Juliano. Jaçanã Tremembé. Cristiane Bezerra. Tem Tiago ou é Tiago? A Cristiane aí. Subpirituba, Tiago Marino. Em Boimirim, Diogo Vieira. Olha lá. Subilapa, Luciana Gaspar. Ó, subprefeituras que não veio ninguém. Pinheiros, Parelheiros, Capela do Socorro, Cidade Ademar, M. Boimirim. Tem mais quantos aí? Tem mais 6 ingressos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar todos que não foram nessa caixa aqui, ó. A caixa tá vazia. Ah, tá aí? Vai jogar tudo aqui, que agora todos vão. Assim tá bom, né, gente? Alguém vai brigar comigo agora? Tá bom. Quantos são agora? Um só? É um só? São quantos? 5? 3, 6. Acho que dá para cada um tirar um. Vai, Elaine, tira um, vamos esperar. Chefe, tira um. Vai. Não, tira você. Eu vou tirar. 1, 2, 3, 4. A Geisa tira. Vem, Geisa, tira um. Tem mais 2. Cláudia, vem tirar um. São 6. Como já foi? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Então, ó, então eu vou deixar o meu. Não vou nem... Vanessa, são 6. Eu tô falando 6. Vamos? Gente, vamos lá, chefe. Gente, o chefe novo não é muito legal. Santana. Luiz Carlos Donizete. Tava quase indo embora, hein, Luiz? Eu vi. Ei, Luiz, hein? Foi por segundos. Subjaçanã Tremembé, Cristiane Bezerra dos Santos. Mas aí quem veio e foi embora, vale ou não vale? Mas aí quem... A Cláudia vai falar agora, hein? Vai. A Cláudia. Tá tão pequenininho, né? É Selma Carvalho Da Silva. da Silva. E alguém... Já ganhou? Então pegou os papelzinhos que estavam em cima da mesa.
Vai, Geisa, fala o seu. Ó, Jassanã Tuane Alves. Sueli Ramos. Aê, Sueli! Aê, Sueli! Tá bom? Fala eu. Pirituba, Jaraguá, Josanildo. Mais um em Pirituba, o meu agora. Paulo Henrique, CPM Lapa. Posso falar o meu aqui? João Fernando, Casa Verde, Casa Verde. João Fernando, Casa Verde. É dele. Acabou? Som. Acabou, gente. A cesta de pão na próxima, eu trago. Senhores, mais um tempinho da atenção de vocês. Gente, por favor, só aguarde que ele vai dar Vamos as tirar últimas foto, palavras, tá? gente. Antes de ir embora, rapidinho, que nunca é rápido, porque fica todo mundo enrolado. Não. Agora não. Vai ficar para a foto e me marcar depois. Obrigada. Tão linda. Nossa, a foto tá tão linda. Eu quero ver tudo junto. Então, vou deixar isso aqui na não sai. Todo mundo quer, tá vendo? Estou pegando no pé.